Boa noite a todos os que nos assistem através do canal do Facebook da Casa Espírita Luz de Jesus. Nosso boa noite a todos, muito carinhoso. É sempre muito bom estar aqui para que a gente possa refletir um pouquinho sobre a doutrina espírita e ir nos melhorando pouco a pouco. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto número 161 do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E o texto se intitula No Esforço Comum. Não nos esqueçamos de que os nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E, como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo o que plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem também o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando todos os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que te pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra, ou libertar-nos-emos para a glória de Jesus, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecerem. Lembremo-nos da retidão e da nobreza dos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Então, esta a mensagem que nós lemos do livro Fonte Viva, e nós convidamos a todos agora que fechemos os nossos olhos, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos mentores, a oportunidade de estarmos aqui com saúde para refletir sobre a doutrina espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos acompanhe e possibilite que a gente faça o melhor aproveitamento das informações, das reflexões que faremos na sequência. Muito obrigado, Senhor, permaneça conosco, que assim seja. Então, nós vamos conversar hoje sobre
os 164 anos de publicação do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos com 164 anos do Espiritismo iluminando almas, orientando, esclarecendo. Não é 164 anos de Espiritismo, né? Porque são 164 anos da codificação da doutrina espírita, porque os efeitos, o Espiritismo, ele sempre existiu, na verdade, só não codificado. E ele foi codificado, então, por Allan Kardec, que foi o responsável por essa sintetização desses fenômenos todos que sempre aconteceram e que, dessa forma, então, sintetizados, colocados por escrito, tiveram a oportunidade de chegar até nós, né? E que nós somos eternamente gratos por isso. Então, no dia 18 de abril de 1857, houve a publicação, a primeira publicação do Livro dos Espíritos. E aí, então, nós dizemos que houve, então, a implantação, digamos, oficial do Espiritismo como uma filosofia, como uma codificação propriamente dita dos fenômenos que aconteceram. O responsável por isso foi Allan Kardec, que nasceu em 1804, em Lyon, na França, e desencarnou em 1869, logo após a publicação dos 5 livros da codificação da doutrina espírita. Allan Kardec, então, ele foi um professor, escritor, filósofo e cientista. Ele viveu, né, como a gente viu ali, nasceu em 1804, ele viveu no chamado Século das Luzes. Por que isso? Porque após um longo período ali da Idade Média e vindo para os nossos tempos, houve uma atrofia do espírito crítico, né? E nesse final dos anos de 1700 e os 1800 em especial, o mundo todo começou a assistir uma revolução intelectual. O iluminismo foi o ponto de destaque desse período, né? Então, esse período teve grandes descobertas, houve o surgimento de grandes ideais para toda a humanidade, nos mais diversos campos da filosofia, da ciência, da moral, das artes, das letras, né? E trouxe ao ser humano, principalmente, conhecimentos científicos acerca da sua origem, da sua constituição e do funcionamento do nosso corpo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita vários espíritos que foram instrumentos ativos para essa reforma que trouxe a ideia de liberdade, né? Então vamos voltar um pouquinho. Allan Kardec, contemporâneo daquele momento, teria sido muito difícil para ele a publicação desses livros, a divulgação da doutrina espírita, num momento em que estava muito atrofiado, liberdades cortadas. Então houve um preparo, né? A partir do final do ano de 1780, 90, né? Houve um preparo com a vinda destes diversos espíritos, trazendo essa ideia nova, né? Que aí foi um berço que também propiciou mais esta ideia, que é a do espiritismo. Então, nos diversos pensadores, escritores, cientistas que nesta época trouxeram as suas teorias,
Nós temos, por exemplo, Voltaire, né? Voltaire, que ele era um filósofo, pensador, escritor e responsável por diversas reformas que foram feitas na França. Montesquieu, que foi um político, filósofo, um escritor também francês, e ele foi muito conhecido, famoso pela separação dos poderes. Então, do governo, o poder político e a igreja, que até aquela época, em muitos lugares, era uma coisa só, era um comando só, né? Aí depois nós tivemos o Rousseau, que também foi um filósofo suíço, ele, né? Escritor, um teórico político e um compositor musical, né? Quesnay foi um economista e é dele a teoria ou da oferta e procura, né? Que até agora a economia moderna usa esse conceito de oferta e procura que foi traçado por Quesnay naquela época, né? E aí nós tivemos o Diderot também, D'Alembert, que foi um filósofo, matemático, o Leão XVI, ele foi um rei francês, ele criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura, né? Reduziu a força da igreja, mas ele não conseguiu desenvolver tudo aquilo que ele havia prometido. Então, por conta disso, ele acabou provocando a Revolução Francesa. Então, temos mais alguns pensadores, artistas, músicos, mas vamos imaginando o campo que foi se formando no início de 1800 para mudar a concepção, o pensamento das pessoas, a fim de que a gente pudesse começar a receber a doutrina espírita sintetizada e haver um entendimento melhor. Naquele período nós também tivemos diversos músicos, Wagner, Beethoven, Rossini, Chopin, cientistas como Darwin, o Pasteur, Pierre e Marie Curie, diversos pintores, os grandes pintores, né? Monet, Renoir, são todos daquela época, escritores como Victor Hugo, Goethe, Stendhal, Lamartine, Émile Zola. Então, são todos espíritos que vieram de uma forma ativa, trazendo a ideia de liberdade, né? Participando ativamente desse conjunto de ideias que foram promovendo essa mudança toda, né? Então, isso nós encontramos também no livro A Caminho da Luz. E aí, dentro desse cenário, nós temos o nascimento do Espiritismo, né? Então, como é que começaram os primeiros fenômenos que foram observados e que aí originaram a pesquisa feita depois por Allan Kardec. Então, eles começaram com os famosos ruídos, né, as batidas que foram identificadas pelas irmãs Fox. Então, as irmãs Fox, elas moravam num vilarejo próximo a Nova York, Estados Unidos. A família era composta pelo casal e 3 filhas, uma delas já não residia com a família, e as outras 2, a Kate e a Margaret, de 11 e 13 anos, é que começaram principalmente a ouvir as batidas nas paredes, e elas começaram a entender que havia alguma coisa de inteligente por trás disso, que parecia ser alguém querendo falar. E meio que sério, meio que brincando,
estabelecer um combinado. Então, se a resposta for sim, uma batida, se for não, 2 batidas, e começaram a fazer perguntas e as respostas foram aparecendo. Então, elas tiveram ali nesse momento a conversa de um antigo inquilino daquela casa que havia sido assassinado e enterrado ali próximo. E realmente uma ossada foi encontrada no local aonde ele disse, e com alguns objetos de agricultura, de caneco, enxada, coisa assim, que ele havia relatado, né? Então, nós tivemos ali registrados, então, esta comunicação que foi muito importante, né? Então, a gente pode dizer que talvez esses tenham sido os ruídos mais importantes da história do mundo cristão, né? Que foi quando se ganhou força essa questão da comunicação entre encarnados e desencarnados. Avante disso, nós passamos a ter então o fenômeno das mesas girantes. E esse foi um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos e muito na Europa. E muito em Paris, onde residia Allan Kardec, que naquele momento era somente o professor. No ano de 1855, o senhor Fortier, amigo de Allan Kardec, o convidou para participar de uma dessas sessões de mesas girantes, né? Naquela época, essas mesas, elas eram às vezes um passatempo, eles se reuniam socialmente para ver esse fenômeno. Durante um bom tempo, Allan Kardec recusou o convite. Ele dizia que ele não entendia como mesas poderiam responder a perguntas, né? Que mesas não eram inteligentes e, portanto, não teriam como responder, né? Mas, diante da insistência do senhor Fortier, num dado momento ele resolveu assistir a uma dessas sessões. E aí ele ficou muito intrigado, porque ele percebeu que não se tratava de nenhum truque, de nenhuma magnetização, de imã, de ilusão, que não era nada disso, e que realmente havia naquele fenômeno uma teoria nova a ser desvendada e estudada, né? E aí ele, como ele já vinha com todo aquele preparo, ele era professor, cientista, um pesquisador nato, não com o título de pesquisador, mas sempre buscando a razão, a causa de todas as coisas, ele se debruçou sobre essa nova teoria que aparecia e começou então a sua trajetória de codificador da doutrina espírita. E aí nós tivemos, em abril de 1857, a publicação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que traz toda a base da doutrina espírita, né? Então, e esses ensinamentos todos que foram trazidos até nós pelos benfeitores do espaço, que foram os grandes responsáveis pelas respostas dadas aos questionamentos de Allan Kardec. Então, essas informações, quando bem refletidas, elas marcam uma nova ordem no estado da humanidade, porque elas promovem, né, profundas modificações nos alicerces existentes até o momento, principalmente pela fé dogmática que dominava naquela época, né? Então, nós tivemos em 1857 a publicação do Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, né? Então, quais são esses princípios? A imortalidade da alma,
a existência de Deus, né, como causa primeira de todas as coisas, a evolução dos espíritos, a reencarnação como processo natural de evolução espiritual, a mediunidade como meio natural de comunicação entre o plano material, o plano terreno e o plano espiritual, a moral cristã como princípio de ética espiritual e a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, isso tudo nós encontramos de uma forma sintética no Livro dos Espíritos. São 1019 questões respondidas pelos benfeitores espirituais que nos esclarecem toda a base da doutrina espírita. Na sequência, em 1861, nós temos o Livro dos Médiuns, que ele trata dos meios de comunicação entre o mundo invisível e o mundo terreno, né? E o desenvolvimento da mediunidade, que é a forma da comunicação entre esses dois planos. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a explicação das máximas morais que Cristo nos trouxe, a existência, a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Em 1865, O Céu e o Inferno, que faz uma análise da justiça divina segundo o Espiritismo. E em 1867, então em 68, aliás, nós tivemos a publicação da Gênese, que trata da origem dos mundos, né? Então, sinteticamente, né, nós temos, então, dessa forma, as 5 obras que compõem a codificação da doutrina espírita. E isso começou há 164 anos, nesta forma escrita, sintetizada, codificada, para que a gente pudesse estudar e fazer esse entendimento, né? Então, o que é o Espiritismo? É um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, e que esses princípios, essas leis estão contidas nas obras de Allan Kardec, que constitui então a codificação espírita. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações entre o mundo corpóreo, terreno e o mundo espiritual. E é o grande Consolador prometido que Jesus nos prometeu, né? Disse que viria. O que é que o Espiritismo nos revela, né? Vamos ver o que é que nós podemos aprender, refletir e promover a nossa mudança. Então, o Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos e, afinal, qual é o objetivo da nossa existência e qual é a razão da dor e do sofrimento que nós passamos. Então, meus irmãos, vamos para a nossa reflexão dos 164 anos do Espiritismo, iluminando almas, nos esclarecendo, nos trazendo informações científicas comprovadas e que nós podemos, através do uso delas,
buscar a nossa felicidade. Afinal de contas, né? Qual é o verdadeiro sentido da vida? O que é que a gente veio fazer aqui? A doutrina espírita nos esclarece de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E para onde será que nós vamos? O que é que a gente veio fazer aqui? Então, qual é o nosso grande objetivo? É a nossa evolução moral. Através da evolução moral, nós vamos buscar a nossa felicidade. Hoje nós temos momentos felizes, aqueles que são compatíveis com o nosso nível de evolução, né? E no momento em que nós buscarmos buscar a nossa evolução, nos melhorarmos intimamente, nós vamos nos aproximando de mais momentos felizes, né? Nós estamos hoje num planeta de provas e expiações, a caminho de um planeta de regeneração, onde teremos um pouco menos de sofrimento, mas precisamos fazer a nossa reforma íntima, buscar a nossa melhoria íntima, para que a gente possa ir galgando cada vez mais alguns degraus, né? Então, o objetivo da nossa evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, esses momentos que a gente tem aqui, como muitas vezes a gente acredita, mas é o aperfeiçoamento individual, íntimo, de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento ele é possível através do trabalho, do esforço, de todas as alternativas de alegria e também de dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e nos elevado a um estado mais celeste. Então, nós podemos buscar a nossa melhoria por meio do trabalho, do nosso esforço, da nossa determinação, da nossa perseverança, né? Até que a gente galgue outros degraus, né? Vamos imaginar que a gente esteja sempre numa escadaria. E a partir do nosso trabalho, do nosso esforço, nós vamos subir um degrau, paramos um pouquinho, vamos mais um pouquinho no mesmo degrau, mas avançamos um pouco, depois a gente consegue dar um pulinho para o degrau seguinte, né? Nós não vamos dar um salto do primeiro degrau ao último, né? A gente vai ter que pisar em todos, porque aí nós vamos fortalecendo a nossa mudança. Ela vai se enraizando dentro de nós e nós vamos passo a passo subindo os nossos degraus. Então, falamos em reforma íntima, falamos em melhoria íntima, em esforço. O que significa isso? Quando a gente fala em reforma, novamente, reforma, formar novamente, dar uma nova forma, né? Então, a reforma íntima nada mais é do que dar uma nova direção aos valores que nós já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou muitas vezes não temos motivação para mudar, né? Então, não é exterminar o mal que há em nós, mas sim fortalecer o bem que está adormecido na nossa consciência, né? Não é reprimir, mas educar os nossos sentimentos, porque nós temos todas as virtudes, elas estão adormecidas dentro de nós e nós precisamos
fortalecê-las. Na medida em que nós fortalecemos as nossas virtudes, nós vamos corrigindo e enfraquecendo as nossas imperfeições. Então, é transformar o homem novo, o homem velho, aliás, no homem novo. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos. É fazer o melhor que somos capazes, sempre pensando no bem maior, né? É se perguntar todos os dias: fui o melhor que eu poderia ter sido hoje? Toda noite a gente fazer essa pergunta: eu fui o melhor? Eu dei o melhor de mim em tudo o que eu fiz? Né? É lapidar os próprios sentimentos, né? E como é que a gente faz essa reforma íntima? Então, nós temos algumas propostas a passar, a refletir, né? Cada um vai pensando qual a forma melhor de fazer essa reflexão íntima e buscar essa melhoria. Nós temos então do Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, ele diz assim: anote os erros que você tem e já percebe. Faça uma lista. Escolha um desses erros para trabalhar, para combater durante a semana e vá combatendo um a um até que não existam mais. E aí você possa enxergar os outros. Porque, meus queridos irmãos, nós temos imperfeições que nós nem imaginamos. Hoje a gente pensa, acha lá algumas, né? Porque a gente é muito hábil em achar também justificativas, né? Então, Divaldo, né, brilhantemente nos diz: faça uma lista daquilo que a gente percebe. Vamos tentando trabalhar. Na medida em que a gente vai se melhorando um pouco, a gente vai percebendo que a gente tem outros defeitos que começam a aparecer. E aí eles começam a fazer parte da nossa lista. E a gente vai continuando, né? E essa lista vai demorar um pouquinho, né, para terminar, mas nós precisamos ser perseverantes. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também a forma que o Santo Agostinho nos orienta a buscar a nossa reforma íntima. Ele diz que a gente pode fazer como ele fazia na época que ele estava aqui na Terra, né? O método que é utilizado por ele. Quando chegava à noite, repassava mentalmente os fatos ocorridos durante o dia e se pergunte se não teria feito mal a alguém, se fez todo o bem que poderia ter feito, e assim você vai definindo novos padrões de conduta para você. Né? Santo Agostinho também dizia: conhece-te a ti mesmo, repetindo, né, a inscrição que estava lá na caverna de Apolo, né? E que Sócrates também falou. Conhece-te a ti mesmo. Por que conhece-te a ti mesmo? Porque para eu perceber o que eu preciso mudar, eu preciso saber quais são as minhas imperfeições. E para isso eu preciso me analisar. E essa análise diária que ele sugere é bem importante, porque se toda noite, na minha reflexão, eu vou perceber que eu cometo sempre as mesmas falhas, está aí um ponto da minha imperfeição. Né? Então, é uma forma bem interessante essa do Santo Agostinho. Algumas sugestões que a gente pode ter. Por exemplo, se a gente se contraria por pequenas coisas, isso é o nosso amor próprio muito acentuado, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Se a gente reage explosivamente para qualquer observação, qualquer crítica, novamente, orgulho, vaidade,
né? Eu sou sempre a melhor, eu nunca erro. Então, são pequenas coisas que a gente vai se observando nesta análise, como a sugestão do Santo Agostinho, ou pela lista que o Divaldo nos propõe, né? Se a gente necessita ser sempre o centro das atenções, né? Sempre as nossas ideias têm que prevalecer. Se a gente não admite erros, né? A gente já de cara está impedindo ter um diálogo franco em que a gente possa aprender, né? Quando eu acho que eu sempre acerto, então eu evito que alguém me ajude, né? Se quando eu recebo um elogio, eu me sinto o máximo, né? Olha a vaidade, né? Olha o egoísmo, quando eu menosprezo as ideias dos outros, quando eu me preocupo muito com a minha aparência exterior, eu ensaio os meus gestos, quando eu dou muita importância à posição social, né? A gente não admite se humilhar, né? Reconhecer um erro na frente de ninguém, como se isso fosse um traço de fraqueza. Então, são diversos aspectos, muitas vezes muito sutis, e que a gente não, às vezes a gente não se dá conta que isto é uma imperfeição a ser corrigida, e que isto não trabalhado pode trazer consequências também desagradáveis ou de retardo da nossa evolução. Temos também o Raul Teixeira, que nos dá um caminho da nossa reforma íntima, né? Numa das palestras que ele fez numa daquelas conferências da Federação Espírita do Paraná, há alguns anos, ele criou um roteiro que nos auxilia a promover a nossa reforma íntima. São 4 ideias muito boas, sabe? São aquelas que eu acho que a gente deveria imprimir e colocar assim na frente da cama, quando a gente vai deitar, ficar lendo, no espelho do banheiro, em algum lugar que a gente ficasse olhando sempre. Bem fáceis de entender, não tão fáceis de executar. Falar sempre de forma a nunca atacar quem quer que seja. Meus irmãos, olhem o exercício. Quantas vezes a gente dá uma indireta para ver se a gente cutuca alguém, né? Nós precisamos ser sinceros conosco mesmos, né? Então, falar sempre de forma a nunca atacar quem quer que seja. Essa é a primeira pista que o Raul Teixeira nos dá. Desculpem. A segunda, não tomar nada como pessoal. Não tomar nada como pessoal. Muitas vezes a gente recebe sugestão, alguém nos auxilia, nos dá uma ideia que diverge da nossa. E aí a gente já diz, eu sabia que ele não gosta mesmo de mim, tá me puxando o tapete, olha ali, comprovou. Não vamos levar nada para o pessoal. Se alguém está contribuindo com a nossa maneira, com o nosso pensamento, colocando mais possibilidades para que a gente possa estudar essas hipóteses que se apresentam, né? Vamos deixar o campo aberto para a reflexão, né? Sem se sentir humilhado, afrontado, né? Terceira pista, não fazer suposições.
a gente faz muita suposição, né? A gente vê uma coisa, já imagina o que veio antes, o que vai vir depois. E na maioria das vezes não se confirma nem o antes e nem o depois. Então, não fazer suposições. E a quarta, fazer sempre o melhor que pudermos, com sinceridade e boa vontade. Meus irmãos, fazer sempre o melhor que pudermos, com sinceridade e boa vontade. Imaginemos em que degrau a gente vai estar quando a gente conseguir fazer isso. Todas as coisas da melhor forma possível, sinceramente, de coração aberto e com a maior boa vontade. Muito bonito, né? Então, a reforma íntima, ela deve ser considerada como a melhoria de nós mesmos e não uma anulação de uma parte que é considerada ruim. É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Se nós sabemos que hoje os nossos sofrimentos são, na sua maioria, por conta da colheita que estamos fazendo de uma semeadura que fizemos, ou nesta ou em existências anteriores, na medida em que a gente muda o nosso comportamento hoje, em que a gente vai melhorando o conjunto que nós somos, fortalecendo as virtudes, enfraquecendo os defeitos. Na medida em que a gente vai fazendo isso, a gente está fazendo uma semeadura melhor e que vai fazer com que a nossa colheita no futuro seja com menos sofrimento. Se eu melhoro a minha semeadura hoje, a minha colheita no futuro será melhor. Menos sofrimento, mais alegrias, mais felicidade, que é o grande objetivo da nossa existência, né? É o grande objetivo pelo qual a gente passa em diversas encarnações, diversas existências, buscando a nossa melhoria para chegar à felicidade plena. Então, a base para a reforma íntima, como a gente falou antes, é conhecer-se. Quanto mais nós nos conhecemos, maior é a nossa chance de sucesso. Na medida em que eu percebo o quanto egoísta eu sou, eu consigo me trabalhar melhor, né? Então, quanto maior o meu nível de autoconhecimento, maior é a minha chance de sucesso na minha reforma íntima. Para isso, nós precisamos também meditar, elevar o pensamento, concentrar-se, ler o Evangelho, orar. Vocês lembram da nossa leitura inicial, quando falava da importância do nosso pensamento? Nós atraímos aqueles que estão vibrando conforme os nossos pensamentos. E através da oração, nós conseguimos manter o nosso pensamento elevado, através da meditação, através da leitura do Evangelho, de outros livros, outras leituras que elevam. Nós vamos mudando a vibração do nosso pensamento e tendo as nossas companhias espirituais também numa vibração mais elevada. A oração, em vários momentos do dia,
ela é muito importante. No momento em que a gente se sente mais entristecido, com algum problema e que a gente começa a não ter pensamentos bons, fechemos os olhos e busquemos nos conectar com o nosso Criador. Tiremos alguns minutos, todos os dias, em vários momentos, para nos conectar com o nosso Criador. Não precisa ser uma oração de belas palavras, mas uma oração que venha do coração, um pedido sincero de força, uma gratidão, ou expressar a gratidão pela saúde, pelo trabalho, pela nossa família, e pedindo que Deus nos ajude, nos fortaleça, para que a gente possa perseverar na nossa mudança, na nossa reforma íntima. Elevando o pensamento, os bons espíritos nos ouvem e os bons espíritos nos acompanharão, porque eles, vibrando como nós estaremos vibrando, eles se aproximam e nos ajudam. Nossa prece sempre é ouvida. Muitas vezes a gente acha que tem que vir uma resposta imediata, ou a gente não entende a resposta, mas ela sempre vem, né? Então, busquemos sempre na oração, na meditação, na leitura do Evangelho, uma conexão com o nosso Criador. E Ele nos ouvirá, nos atenderá, nos auxiliará nesse nosso processo sincero de reforma íntima. E encerrando então a nossa reflexão de hoje, mais um trechinho do Allan Kardec, que diz assim: o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em sê-lo, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Então, meus queridos amigos, irmãos, é muito bom sempre estar aqui. Agradeço a disposição de vocês e esperamos nos encontrar na próxima quinta-feira, às 20 horas, neste mesmo canal do Facebook. Convido a todos para que fechemos novamente os nossos olhos, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pelos momentos de reflexão, pela grande oportunidade de conhecer a doutrina espírita e entender a mudança que precisamos promover dentro de cada um de nós. Nesse momento, nós também queremos pedir pela saúde da nossa família, dos nossos amigos, de todos os nossos irmãos em humanidade, passando por um momento tão delicado. Pedimos uma bênção muito especial, Jesus nosso Mestre, por todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, trabalhando, buscando salvar vidas, se esforçando ao máximo. Que sejam abençoados todos esses nossos irmãos dedicados.
Pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós, nosso trabalho, nosso movimento de reforma íntima, que nos ajude na nossa perseverança, persistência em não desistir desse lindo trabalho. Muito obrigado, Senhor, permaneça conosco, que assim seja. Então, pessoal, muito obrigada. Que o menino Jesus os acompanhe, os ilumine e até a semana que vem.